Irmãos, Deus nos abençoou muito com esse tema. Diga ao povo que marche. Isso é muito bom. Eu queria compartilhar com vocês esse tema. E Deus colocou muita coisa no meu coração. Eu sei que eu não tenho não tenho tempo para poder falar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque Deus nos transmitiu muitas coisas. Eu estava até conversando com o pastor Volmar, que praticamente é uma série de mensagens que Deus me deu nesse tema aqui. E eu vou confessar uma coisa para vocês: eu nunca preguei nesse texto. É incrível, porque existem textos na Bíblia que muitas vezes a gente usa eles apenas como referência, não prega nele, mas a gente usa muito como referência. Então eu queria compartilhar com vocês esse texto 14, 15, e eu queria que vocês, se quiserem, se colocar de pé para a gente poder ler a palavra do Senhor. Êxodo 15. Vamos, bem bonita, bem forte. Tomou cafezão. Vamos lá? Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Amém? Querido Deus, nós te louvamos. Obrigado por estarmos aqui, pela tua graça, pela tua mão poderosa. E nós te louvamos, ó Deus, por essa igreja, pela vida do pastor Volmar. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando nossos corações agora para ouvir a tua palavra. Depois desses louvores abençoados, que nos fala o coração, que o Senhor venha agora, ó Pai, falar aquilo que precisamos ouvir. E que juntos possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poder sentar. Os irmãos sabem muito bem a história, sabem muito bem que Israel estava saindo ali do Egito a partir do capítulo 13, versículo 17. Israel começa então a peregrinar e eles vão se defrontando com algumas situações. Nós vamos observar no texto que Deus manda eles descerem. Deus não manda eles subirem, porque eles estavam ali mais ou menos 320 quilômetros de Canaã. Era perto, não era longe. Eles estavam a apenas 320 quilômetros de Canaã. Mas só que se eles passassem pela terra dos filisteus, que era ali pelo mar Mediterrâneo, lá por cima, só que pela terra dos filisteus não era viável, e Deus manda eles descerem e chegarem até Etã, para que eles possam então se defrontar com o deserto, e ali sim começar a peregrinação até Canaã, que dura 38 anos para 40 anos. Então, irmãos, olha só que coisa interessante. Nós vamos observar aqui que muitas vezes nós devemos marchar conforme o desejo de Deus, conforme a lei de Deus, conforme Deus deseja, conforme Deus quer para nossas vidas. Deus não mandou Israel sair do Egito de qualquer forma. Apesar de que a gente vai observar no texto aqui, em algumas traduções vai dizer que eles saíram meio que estabanadamente, né? Mas algumas outras traduções vai dizer que eles saíram com mão forte, significando a mão do Senhor sobre suas vidas. Aqui nós vamos observar que marchar significa levantar-se. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que para você marchar, você precisa se levantar. Você não tem como marchar plantando bananeira, não tem como você marchar de joelhos, você tem que se levantar para marchar. E, para falar bem a verdade, cada um de nós aqui, se observarmos muito bem, quando nós queremos fazer algo, quando está com um desejo profundo de fazer algo no nosso coração, na nossa vida, nós nos levantamos e fazemos. É isso ou não é? Então, observamos o quê? Que o segredo da vida, um dos segredos da vida, para que você possa executar algo, para que você possa alcançar algo, para que você possa alcançar objetivos, propósitos, sonhos na sua vida, você tem que se levantar e fazer. É ou não é verdade? Então Israel se levantou e saiu a marchar. Então guarda isso no seu coração, porque isso já é uma aplicação para os nossos dias, para o nosso coração, porque marchar também significa olhar para frente. Você não marcha
de ré. Você marcha olhando para frente. E era isso que Deus queria para o povo de Israel. Você estava aqui 400 anos escravos, ok? Só que agora eu quero que vocês olhem para frente. Eu quero que vocês marchem. Eu quero que vocês estejam numa condição processual de avançar, de olhar para frente, de marchar. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Principalmente nos dias de hoje, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós acabamos de perder um irmão em Cristo, um influenciador mundial, que foi o Charlie Kirk. E nós precisamos continuar olhando para frente. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos ficar com medo. Então, marchar significa olhar para frente. Significa ter novas perspectivas. Nós sabemos que a pessoa está passando por um processo, mas a Pibara tem que continuar olhando para frente. Não é ter amnésia. Nós vamos ver isso aqui no texto. Não é ter amnésia, mas é olhar para frente, é ter novas perspectivas. Irmãos, muitas pessoas ficam discutindo, igreja com parede preta, parede branca. Tem igreja que não tem como realmente pintar a parede preto, né, pastor Vomar? Principalmente lá, a Igreja da Graça, onde eu pastoreava, lá em Cariacica. Como você pinta uma igreja daquela de preto? Não tem como, você tira toda a essência dela. Certo? Mas as pessoas estão discutindo isso na internet, em podcasts, que hoje a moda é podcast. As pessoas ficam discutindo bobeiras, sendo que nós temos que continuar marchando, olhando para frente. Irmãos, esse aqui é o texto do Mar Vermelho, que acabamos de cantar aqui agorinha. Certo? Só que, se a gente for fazer uma analogia da nossa vida ainda, a vida da igreja aqui na terra, ela ainda está atravessando o mar. Ela ainda está no meio. Faraó está vindo atrás. Nós estamos atravessando em pé enxuto, mas Faraó ainda está vindo atrás. Para muitos irmãos, por exemplo, o nosso Charlie Kirk, ele atravessou o mar. Ele já atravessou o mar. Ele já está na Canaã celestial. Mas nós precisamos continuar a marchar, mas com perspectivas. E para termos perspectivas, nós temos que olhar para Cristo, olhar para Jesus, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, irmãos, não é marchar do nosso jeito, da nossa própria vontade, com a nossa força, com a nossa inteligência, é marchar conforme Deus deseja. E quando a gente vai olhar o texto, a gente vai olhar aqui no capítulo 3, versículo 17, nós vamos ver assim, ó, tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, olha só que coisa, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então presta atenção aqui, Deus está mandando a gente marchar, mas não é para marchar de qualquer jeito, mas é para marchar segundo a vontade de Deus. Só que marchar muitas vezes é pegar o caminho mais longo, porém mais seguro. Deus manda o povo descer e não subir, não pegar o caminho mais perto, porque nós temos essa tendência de querer pegar o caminho mais perto, não é verdade? Nós temos a tendência de querer fazer a coisa mais fácil, a coisa mais rentável, a coisa que vai dar mais lucro, a coisa que vai dar mais benefício, mais vantagens para nós. Só que a palavra de Deus, em termos de travessia desse mar vermelho que nós estamos atravessando ainda, nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai nos levar, vai nos ordenar a marchar pelo caminho mais longe, porém mais seguro. Eu não sei se você repara, por exemplo, eu gosto muito de viajar com o GPS ligado, por mais que eu conheça o caminho. Eu gosto de olhar as métricas ali. Só que você pode observar que o GPS, ele não vai te dar o caminho mais perto, ele vai te dar o caminho mais rápido. Você pode olhar aí. Waze, Google Maps, qualquer um, ele vai te dar o caminho mais rápido. Ele não vai te dar o caminho mais perto.
Se a gente for observar, é o que Deus está fazendo aqui. Deus não está dando o caminho mais perto para o povo de Israel. Deus está dando o caminho mais longo. Porém, é um caminho seguro. Era um caminho em que eles não iam ter que enfrentar guerras com os filisteus. Os filisteus, nessa época, estavam armados até os dentes. Era um povo poderoso, que até o próprio Egito não ficava indo à frente deles assim. Eles eram muito fortes. E aí, então, Deus faz com que o povo desça. Então, irmãos, talvez você esteja passando por essa dificuldade de estar marchando pelo caminho mais longo. Porém, Deus está guardando você, Deus está segurando você, Deus está protegendo você, por mais que o caminho seja mais cansativo. Mas o que mais importa é nós termos a proteção do Senhor, o guio do Senhor sobre nossas vidas. E é isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está fazendo com esta igreja. É isso que Deus está fazendo com a igreja dele no mundo inteiro. Tantos caminhos longos que a gente tem que percorrer, mas uma coisa é certa, irmãos, lá no final é vitória. É isso que importa. É isso que a gente tem que guardar. Por isso que tem que ter perspectiva no que Deus está fazendo, no que Deus vai fazer. Então, marchar significa pegar o caminho mais longo, mais difícil, porém um caminho mais seguro. Marchar também é confiar no pastoreio de Deus. Olha o versículo 17, dizendo que Deus, ele guia o povo. Nós temos que ter confiança no que Deus está fazendo. Muitas vezes a gente fica, né? Senhor, por que o caminho mais longo? Por que passar por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa crise? É o caminho mais longo que Deus está te dando, porém seguro, mas é o pastoreio dele. Ele conhece, irmãos, ele sabe de todas as coisas. Alguém aqui é onisciente aqui? Tem alguém? Levanta a mão. Não, mas Deus é. Ele sabe todos os perigos, ele sabe onde nos pastorear, ele sabe fazer a gente andar, caminhar, fazer a vontade dele. Marchar também é marchar apesar das dificuldades, irmãos. Nós precisamos continuar marchando, mesmo diante das dificuldades, porque marchar significa esperar batalhas. Você não vai marchar num mar de rosas. O mar vermelho não é um mar de rosas. Nós não vamos marchar sem confronto. Nós precisamos esperar por batalhas, principalmente o crente. Tem muita gente que acha que quando entrega a vida a Jesus, agora pronto, a minha vida agora é só paz. Não, às vezes até aumenta, né? Aumenta as guerras, porque nós estamos travando uma guerra espiritual, irmãos. O que nós estamos vivendo hoje é uma guerra terrível. Se você não se atentar, se você não se colocar de joelhos para pedir discernimento do que Deus está fazendo, do que está acontecendo no mundo agora, você vai acabar sucumbindo. Nós precisamos nos atentar, irmãos, pelas batalhas que muitas vezes a gente trava, porque nós provocamos, por causa das nossas escolhas. Nós somos pecadores, né? Nós somos santos em Cristo Jesus, mas a gente não é, né, impecável. Então, muitas batalhas que vamos travar, elas são consequências das nossas escolhas. Mas tem muitas batalhas que Deus traz até nós, que Deus provoca até nós. É Deus. Você acha que quem foi que provocou a tempestade lá no mar? Foi quem? Foi Jesus, querido. Não está no texto, mas Jesus estava colocando eles à prova. Jesus estava aperfeiçoando a vida daqueles discípulos. Aqueles discípulos precisavam entender com quem eles estavam lidando. E aí no final eles glorificam a Deus e dizem: quem é este? Quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então, irmãos, muitas batalhas estão por vir. Muitas batalhas estão sendo travadas em cada um de vocês, comigo. Cada um de nós estamos enfrentando batalhas pessoais, batalhas financeiras, familiares, conjugais.
empresariais. Nós estamos vivendo batalhas, mas nós temos que esperar. Nós não podemos ser crentes inocentes, até porque é até um pecado ser inocente dessa forma, porque nós temos a mente de Cristo. Então, se temos a mente de Cristo, nós precisamos esperar por batalhas. O povo aqui estava esperando batalhas, versículo 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Arregimentados, ou seja, preparados para a guerra. Segundo alguns historiadores, em blocos de 5. Em blocos de 5. E ali eram milhões, mais ou menos umas 4, 5 milhões de pessoas ali. Era mais ou menos isso aí. Então eles marchavam, não era aquela fila que a gente vê nos desenhos animados, né, que teve aí do negócio do Egito, aí, da Disney, né? Não é. Igual nos filmes lá do ano 70, 50, sei lá. Não é enfileirado, o povo tudo atrás. Não, é em posição de marcha. Em posição de guerra. A Bíblia está dizendo, nós temos que marchar com perspectivas em Cristo Jesus, mas esperando por guerras. E nós temos que estar preparados para essas guerras. Não é isso que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados. E tem muito crente cochilando, tem muito crente dormindo. Aí eu lembro de Paulo falando aqui, né? Levanta, ó tu que dormes. Tem muito crente cochilando. Irmãos, marchar na vida cristã é marchar guerreando. E nós precisamos guerrear. Precisamos ter coragem para guerrear. Nós não podemos sucumbir, irmãos. Nós não precisamos temer o mundo. Então, marchar apesar das dificuldades. Só que marchar significa você entender que batalhas virão, batalhas estarão vindo sobre nós, mas nós precisamos lembrar que é o Senhor que guerreia as nossas batalhas. O Senhor é imbatível, Ele não perde nenhuma batalha. E quando a palavra de Deus mostra aqui para nós que eles saíram arregimentados, nós precisamos lembrar de uma outra situação. Igreja não é hospital. Choquei, né? Igreja não é hospital. Igreja é um exército marchando. Ela tem departamento médico, não é isso, pastor? Ela tem um departamento médico. O soldado está ferido. Aí tem que colocar ele no departamento médico para ele poder se recuperar. O soldado está com uma depressão, o soldado está com dificuldades familiares, conjugais, financeiras, e aí por aí vai. A igreja tem que ter ali os médicos para poder cuidar daquele soldado, para aquele soldado voltar para a guerra, voltar a marchar. Então, igreja não é hospital. Igreja é um exército. Até porque, se você for olhar lá no versículo 19 do capítulo 14, diz assim: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel. Aqui não está falando ia diante do hospital. Está falando aqui que vai adiante do exército. Então, querido, você é um soldado. Você é um guerreiro. E é por isso que nós precisamos guerrear. Como é que o crente guerreia? Com oração, com leitura da Bíblia. Ele guerreia contra as trevas, não é contra a carne, não é contra sangue, é contra as trevas. Nós precisamos guerrear. Por isso que aqui está dizendo, marchar significa esperar batalhas. Mas lembre-se, irmãos, o Senhor batalha as nossas lutas. Ele anda à nossa frente. Quando a gente vai observar também o texto, nós vamos observar que marchar significa carregar esperança. Olha que coisa. Marchar significa carregar esperança. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, olha o que o versículo 19 do capítulo 13 está dizendo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Olha,
Ah, isso era adoração a José? Não, queridos. José, no capítulo 50 de Gênesis, ele profetiza que o povo vai chegar a Canaã. Ele profetiza que o povo vai chegar onde Deus prometeu que eles chegariam. Então, quando eles pegam os ossos de José, no caso aí, ele estava mumificado, com certeza, eles estão carregando não apenas ossos, eles estão carregando simbolicamente esperança dentro daquilo que José profetizou. Então, marchar significa carregar esperança. Marchar também significa honrar aqueles que passaram antes de nós. Quem já leu aqui o livro Rastro de Sangue? Quem já leu aqui? Deixa eu ver aqui, do lado de cá, deixa eu ver. Alguém já leu o Rastro de Sangue? Isso. Quem leu sabe. Quem leu sabe do legado dos batistas, não é isso? Quem leu sabe. Muitas vezes, irmãos, a gente olha para trás, a gente fica criticando o passado. A gente fica criticando as pessoas. Nossa, naquele tempo, o culto era só cantor cristão, que sei lá o quê. Irmãos, nós não estamos aqui para criticar o nosso passado. Nós estamos aqui para melhorar o nosso futuro. Nós não somos iconoclastas, que é contra a família, sabe, que é contra a tradição. Nós não somos esse tipo de pessoas. Aqui muitas pessoas talvez até criticar, para que trazer osso de José? Para quê? Para deixar José lá. Mas eles estavam carregando esperança, irmãos. Eles estavam marchando, mas com esperança. Nós não podemos marchar sem esperança. Se você marchar sem esperança, para onde você está indo? Ontem de manhã eu fui comprar pão. Aí, pastor, a menina do caixa estava conversando com um camarada antes, né, de mim. E aí, eu não estava prestando muita atenção, mas eu prestei atenção na hora quando ela falou bem assim, o que importa é correr atrás. Aí chegou a minha vez. Eu falei, mas se você correr atrás, você vai estar sempre atrás. Você tem que correr na frente. Aí ela pegou e falou bem assim, mas correr atrás. Mas correr atrás para onde? Correr atrás para quê? Eu falei, se você olhar para Cristo, você vai entender o porquê você está correndo na vida. Aí ela olhou para mim assim, eu falei, tenha um bom dia, Deus abençoe sua vida. Muitas pessoas estão correndo, e não sabem para onde. Mas quando nós corremos com a esperança não é um sentimento, esperança não é uma ideologia, esperança não é um conceito, esperança tem um nome, e o seu nome é Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós marchamos com esperança. Então, queridos, olhe para Cristo, marche com esperança, porque marchar, irmãos, é carregar esperança, é demonstrar esperança para as pessoas estar preparados para responder a razão da nossa esperança ao coração dessas pessoas que estão perdidas. A pessoa estava ali no caixa, correr, mas para onde? Sabe, as pessoas estão assim. Nós somos o sal. Mas mais do que o sal, nós somos essa luz, porque o sal não tem como iluminar. Nós precisamos iluminar a mente dessas pessoas, para que elas possam olhar com esperança, olhar para Cristo. Mas precisamos aparecer, irmãos. Tem muito crente 007. Eu lembro quando eu fazia faculdade, e aí São Mateus Linhares, todo dia. São Mateus Linhares, todo dia. E aí o ônibus virou o campo de evangelização. E tinha muita gente que já não sentava já do meu lado, porque sabia que eu ouvia a palavra. Até que um dia eu sentei do lado de uma moça, e aí comecei a pregar. Comecei a falar. São Mateus Linhares é 1h10, né? Quando chegou lá na frente da Petrobras, ela virou para mim e falou bem assim, moço, obrigado por você pregar a palavra para mim, mas eu sou crente, tá? Eu falei, tribulada. Por que você não falava? Eu falei, como é que você não falou lá atrás que era crente? Ela, não, né? Porque... Eu falei, você é crente 007. Tem muito crente escondidinho, com medo. Para com isso, irmão. Deus não nos deu o espírito de covardia, 2 Timóteo 1,7.
mas de intrepidez, para podermos aparecer e levar esperança. Tem dificuldade para isso? Peça a Deus, Deus te esclarece, Deus te dá palavras, Deus te abençoa, Deus fortalece a sua vida. Marchar, irmão, significa que nós iremos passar por dificuldades, nós iremos precisar de confiar no pastoreio de Deus, mas nós precisamos marchar entendendo, irmãos, que nós precisamos avançar cada dia mais. Precisamos marchar em plena submissão. A palavra submissão hoje é uma palavra que é malquista, mas a palavra submissão, uma das vantagens da submissão é segurança. Quando nós nos submetemos a Deus, nós estamos em segurança. Ninguém pode nos abalar, ninguém pode nos resistir, ninguém pode resistir um crente que está submisso a Deus. Ele não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Ele está sempre meditando na palavra dia e noite. Ele está sempre se fortalecendo aos pés de Cristo como Marta. Como Maria. Quem pode resistir um crente que ora? Quem pode resistir um crente que está conhecendo a Deus cada dia mais e fazendo a sua vontade? Ninguém pode resistir, irmãos. Ninguém pode. Essa é a pessoa mais poderosa do mundo. Nós precisamos, irmãos, estar em submissão. Sabe por quê? Quando a gente vai olhar para o texto lá no capítulo 14, versículo 1, diz assim, vamos lá, abre aí sua Bíblia, ó. Diz o Senhor a Moisés. Aqui, vou repetir, disse o Senhor a Moisés. Está aqui escrito, disse o Senhor a Arão, disse o Senhor a Josué, disse o Senhor a Caleb, disse o Senhor aos 12 espias? Não, disse o Senhor a Moisés. Isso significa, irmãos, que marchar, é preciso marchar em plena submissão. Só que nesse contexto, marchar significa se submeter ao que Deus orienta ao líder. Irmãos, tem muita gente que é insubmissa dentro da igreja. Aquele crente que não trabalha na obra do Senhor, ele gera trabalho para todos nós dentro da igreja. Ele gera desconforto, ele gera problemas, porque ele é insubmisso. Ele gostaria até muitas vezes de estar no lugar do pastor, no lugar do líder do ministério, no lugar do professor. Mas ele não procura se capacitar para fazer a obra da forma correta. E aí fica insubmisso. Mas a palavra de Deus aqui está mostrando que marchar significa se submeter às orientações que Deus dá ao líder. Irmãos, a cachoeira, a água da cachoeira não sobe, ela desce. Só no desenho do Caverna do Dragão que você vai achar lá a cachoeira subindo. E aí eles têm que fazer lá todo o trâmite lá que o mestre dos magos inventa, que era um filho de Belial, aquele mestre dos magos. Bicho atentado. Mandava os meninos fazer um monte de coisa. E aí os meninos faziam, aí o trem abria para eles voltar e fechava. E aí nesse episódio ele manda fazer um troço lá que a cachoeira sobe. A cachoeira tem que subir e não descer. Então, somente lá no desenho do Caverna do Dragão que as coisas vão ser ao contrário. Na obra de Deus tem hierarquia, irmãos. Na obra de Deus tem hierarquia. Deus não chama o pastor à toa. Deus não chama o líder à toa. Ele chama porque ele tem um propósito. E através desse propósito ele vai cumprir na vida daquele pastor, na vida daquela igreja, aquilo que Deus deseja. Agora, não quer dizer que os líderes que estão ao redor não vão participar
do propósito, da missão, do sonho, da visão que Deus deu para o líder. Eles vão participar, mas eles não vão receber a visão. Tem uma grande diferença. Então o texto aqui está dizendo, disse o Senhor a Moisés, não foi mais nenhum. E Moisés estava ali cumprindo a vontade de Deus. Só que o problema todo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é o chamado hedonismo, que é a busca do prazer, é a busca do, eu tenho que ser feliz. Tem gente que acha, deixa eu falar para vocês ainda que não casaram, tem muita gente iludida achando que, eu vou casar para ser feliz. Está totalmente enganado, querido, totalmente enganado. A gente não casa para ser feliz, não existe isso. Hoje nós estamos em busca da felicidade, hoje nós estamos em busca da satisfação própria. É o chamado hedonismo. Você tem que fazer o que você fizer para ser feliz. O que importa é ser feliz. Não é isso que a gente está ouvindo por aí? E muitas vezes até em cima do púlpito, que não deveria ter isso. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Eu costumo dizer, pastor Vomar, que quando nós adentramos uma igreja, quando nós começamos a pertencer a uma igreja, nós não estamos ali para nos sentir à vontade. Se eu me sentir à vontade naquela igreja ali, eu vou ficar nela. Não, querido. Isso é hedonismo. O que importa é que você venha para a igreja, mas faça com que Deus sinta-se à vontade com a sua vida. É isso que nós precisamos entender. Então, a cachoeira não sobe, a água da cachoeira não sobe, a água da cachoeira desce. Vem de Deus, vem do líder e vai para os líderes e vai para toda a igreja. Então o momento que vocês estão passando agora é o momento de vocês se submeterem primeiramente a Deus e ao pastor Vomar. E o pastor Vomar não pediu para eu falar nada disso. Mas eu estou falando aquilo que Deus manda a gente falar. Então, é preciso se submeter às orientações do líder. Mas vamos lá, marchar também significa, para a gente terminar, marchar significa não apenas continuar, não apenas andar para frente, não apenas somente marchar por marchar, mas significa continuar e ter a disposição de corrigir rotas. Olha o que o texto está dizendo no capítulo 14, versículo 1. Está dizendo aqui, no versículo 2, diz assim, fala aos filhos de Israel que retrocedam, não vão por esse caminho, voltem, não vão por aí, porque aí vai dar ruim, no nosso linguajar hoje, vai dar ruim, vai dar problema, vocês não vão aguentar, voltem, retrocedam. Então, marchar, irmãos, muitas vezes significa corrigir rota. Não é apenas ir para frente, não é ir para frente de qualquer forma. Muitas vezes a gente precisa recuar. Quantas vezes Jesus não recuou ali na Bíblia? Que os camaradas queriam pegar ele de pedra, não é verdade? Ele não recuou, não saiu, não foi embora. Ele recuou, porque não era a hora dele. Os camaradas queriam pegar ele de pedra, ele pegou, parou tudo, passou no meio dos camaradas, lógico que deve ter usado seu poder para aqueles camaradas não dar pedrada nele, e ele passa no meio daquele povo e vai embora. Recuou. Muitas vezes a gente precisa recuar, a gente não precisa ser o bam. A gente não é, sabe, a gente não é Robocop, o peito de aço. Tem gente com síndrome de Robocop. Acho que é só avançar, ninguém me atinge. Não. Nós precisamos muitas vezes recuar. E recuar muitas vezes é fazer um planejamento. É corrigir o planejamento que já foi feito. E temos que parar. Com certeza essa igreja que já deve ter feito planejamento estratégico. Lá em Colatina, lá em Cariacica, onde eu apliquei o planejamento estratégico, muitas vezes a gente tinha que recuar. Essa parte aqui, nós precisamos dar uma parada, precisamos dar um tempo nessa parte aqui para ver o que a gente pode melhorar para a gente continuar fazendo. É recuar. Muitas vezes na nossa vida conjugal, a mesma coisa, na nossa vida familiar. Nós precisamos olhar para trás, dar uma paradinha, dar uma recuada. Muitas vezes a gente está querendo falar
falar alguma coisa que vai influenciar mal, vai machucar, vai trazer transtornos dentro do lar, mas a gente recua calando a boca, deixando o Espírito Santo falar. Não tem aquelas coisas que dá vontade de falar, não dá? Aí de repente a gente não fala. Quando vai ver, a gente já está andando, já está caminhando, porque o Espírito Santo de Deus foi, não fala não. Não é isso? Não dá vontade de vez em quando dar uma voadora ninja no pescoço de alguém? Né? Principalmente quando o tecladista vem tocar para a gente poder parar de pregar. Fica aí, viu? Mas a gente tem que recuar. A gente tem que analisar a rota, analisar o que a gente está vivendo. Se é da vontade de Deus, se está agradando a Deus, se está fazendo a vontade de Deus, se está glorificando o nome de Deus, se está edificando a vida de pessoas. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes recuar. Precisamos, muitas vezes, parar. E o texto também vai mostrar que marchar não é só ir em frente, mas confiar no ritmo que o Senhor coloca sobre a sua igreja. Olha o texto dizendo, vou repetir, no versículo 2. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acampareis junto ao mar. Irmãos, esse foi o ritmo que Deus colocou no coração de Israel. Olha, agora retrocedam, vão lá para frente da praia, ok? De Baal-Zefon, vão para lá e acampem. Acampem. Acampar significa o quê? Parar tudo. Significa, quando a gente para, a gente está o quê? Descansando. A palavra descansar vem do verbo kal no hebraico. E significa depositar na mão de, confiar em, entregar a alguém, ficar quieto. Nós brasileiros, nós não somos um povo fácil para ficar quieto. Nós não somos um povo que descansa com facilidade, principalmente no tempo das redes sociais, onde todo mundo aqui é ansioso. Todo mundo aqui é viciado em dopamina. Por quê, pastor? Ó, a telinha. Ó a telinha. Toda vez que você faz aqui, a dopamina. Aí você fica ali, ó, 1 hora, 2, 3, 4, 5. O brasileiro tem em média de 6 horas por dia nas redes sociais. É muito. Como é que vai descansar? Chega na hora de dormir, a mente ainda está lá. A mente está correndo, a mente está, sabe, fervilhando e ele não consegue dormir logo. Por causa do celular. Porque ele está viciado em não ficar parado, em não descansar. Ele está indo ao contrário do que Deus está mandando. Deus está dizendo para a gente, descansa. Já que vocês agora corrigiram a rota, fazem o seguinte, acampem, descansem. Entreguem nas minhas mãos, confiem em minhas mãos. É isso que Deus está dizendo para nós aqui, irmãos. Confie no ritmo que Deus tem para você, confie no ritmo que Deus tem para a sua família, confie no ritmo que Deus tem para a sua vida. Não é na correria, é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, no Cronos, é no Kairos de Deus. E nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. Precisamos, nesse momento, entender que mesmo que seja... Porque descansar é tão difícil quanto marchar. Descansar, irmãos, significa você fechar o olho e fazer assim, toma, Senhor, toma, eu entrego em tuas mãos. Faça o que o Senhor deseja da minha vida. É isso que o Charlie Kirk estava fazendo ali. Você acha que ele não sabia que ele poderia tomar um tiro? Sabia, poderia ser um louco ali do meio. Talvez ele não esperava um sniper. Mas ele estava ali dizendo, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Aconteça o que acontecer. Nós precisamos descansar nas mãos do Senhor. O que você precisa colocar diante do Senhor, nas mãos do Senhor agora, irmãos?
que você está segurando, mas que precisa colocar nas mãos de Jesus. Lembre-se de um detalhe: o milagre dos peixes e dos pães só ocorreu no momento em que entregaram nas mãos de Jesus. Enquanto estava na mão deles, milagre nenhum ocorreu, mas quando entregou nas mãos de Jesus, um milagre aconteceu. Então, muitas vezes, talvez seja esse o seu viver, talvez seja esse o seu momento. Você ainda não entregou nas mãos de Jesus para ver o milagre acontecer, para ver Ele agir na sua vida, porque você está segurando com mão firme. Mas entregue nas mãos do Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não é isso o Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele. Vamos repetir? Vamos lá? Entrega teu caminho, confia, mas confia, entrega, e Ele vai fazer grandes coisas na vida de cada um de nós, na vida dessa igreja, na vida dessa cidade, porque ainda há muitas pessoas que precisam ser salvas, há muitas pessoas que ainda não foram ganhas, há muitas pessoas que estão dentro da igreja que ainda não foram ganhas, elas só são membros da igreja, elas ainda não têm um nome escrito no livro da vida, estão perdidas na casa do Pai. Precisamos entregar, irmãos, todos os lados, todos os cantos, todos os pedaços da nossa vida, da nossa igreja, nas mãos do Senhor, para que assim a gente possa ter a certeza de que milhares e milhares de pessoas estão sendo salvas através de nossas vidas. Entrega, descanse e deixa Deus fazer a obra na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor. Queria convidar você a trazer visitantes hoje à noite, não crentes, para a gente poder levar também uma palavra evangelística ao coração deles, e assim a gente oportunizar a eles o momento deles poderem se entregar ao Senhor. Mas traz essa pessoa. Antes a gente avisava, hoje a gente pode passar na casa dele e trazer essa pessoa, tá bom? Entrega aí, o que precisa ser entregue? O que precisa ser entregue nas mãos do Senhor, que você precisa colocar agora? Senhor Deus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, porque entregando nossas vidas a Ti, o Senhor nos trouxe até aqui esta manhã. E nós sabemos que muitas pessoas também estão aqui hoje porque entregaram seus corações a Ti. Mas algumas particularidades existem entre nós que ainda não foram colocadas em Tuas mãos. Que o Senhor Deus esteja abençoando agora, recebendo, ó Pai, cada um que está clamando ao Teu nome, cada um que está fazendo agora a Tua vontade, que é orar, que é Te buscar, que é bater a porta. E a Tua palavra diz que se nós batermos, ela vai se abrir. A Tua palavra diz que se nós chegarmos confiadamente ao trono de graça, nós receberemos refrigério diante do Senhor. Então nós estamos aqui, Senhor, entregando nossas vidas, nossas famílias, nossos corações, esta igreja diante do Senhor. Abençoe, Pai. Faça o que precisa ser feito para que possamos continuar marchando, fazendo a Tua vontade. Nos abençoe. Nós te pedimos por um resto do dia, um resto de domingo abençoado. Que seja uma noite de salvação hoje aqui neste lugar. E que nós possamos glorificar o Teu santo nome. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.